Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Começa agora o ICL Urgente, sempre às 5 horas da tarde, com as principais notícias do Brasil e do mundo, informação e análise a quente, sempre com a gente na atualização das notícias, a Laura Couto, no plantão ali na redação do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo hoje. Boa tarde para você que mora nesse país em que o filho do presidente, que costumava dizer assim, o Supremo a gente fecha com um cabo e um soldado. Então ele começou fazendo ameaça em português e está terminando chorando em inglês. Ele ameaçava em português e ele agora se debate e chora em inglês, pedindo ajuda ao Donald Trump. Vamos falar bastante ainda sobre a repercussão deste inquérito que a família Bolsonaro vai responder por atacar o Brasil a partir dos Estados Unidos. Patriotas que se plantam no exterior para atacar as instituições brasileiras. Que patriotas é que são esses? Bom, mais depoimentos hoje no STF, no caso, em que são julgados os réus por coordenarem, por incentivarem um golpe de Estado no Brasil. Hoje, o ex-diretor de operações da PRF, Djairlon Henrique Moura, prestou depoimento como testemunha de defesa do ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, o Anderson Torres. Djairlon confirmou que recebeu ordens do Ministério da Justiça para fazer blitz em ônibus, com destino à região Nordeste durante as eleições de 2022. Ainda bem que ele confirmou, porque a gente viu que as blitz aconteceram. Porém, ele afirmou que a ideia era só inspecionar se havia transporte irregular de eleitores e de dinheiro e não dificultar o acesso de eleitores às urnas, como suspeitava a Polícia Federal e como também indica a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Nós vamos então ao vivo a Brasília com a Heloísa Vilela, que acompanhou mais um dia de depoimentos. A Heloísa Vilela está aqui ao vivo. Elô, mais uma vez, obrigado pela participação aqui no ICL Urgente. Eu fiz um resumo aqui da fala do Djairlon Henrique Moura. O que você traz para a gente, você que acompanhou ali os bastidores desses depoimentos, desse aqui e de outros que você queira destacar, por favor, Elô. Olha, Rodrigo, esse depoimento de Djairlon foi mais um que foi arrancado a fórceps, né? Ele não queria contar o que sabia muito não, e muito a contragosto acabou admitindo, porque o ministro Alexandre de Moraes pegou os últimos momentos, né, daquele fim de semana em que ele baixou uma ordem de que não poderia haver blitz na sexta-feira de noite, e no sábado, dentro da Polícia Rodoviária Federal, houve a discussão. Não, ele está se referindo, eles usaram uma coisa técnica, sabe, Rodrigo? Ele está se referindo a transporte de passageiros ou a trânsito, porque eles lá dentro fazem essa diferenciação. E aí um dos técnicos e a turma lá decidiu, não, é só com relação a um e não ao outro, então vamos em frente com as operações. E aí foi o que a gente viu, eles foram em frente com as operações até que o ministro Alexandre de Moraes convocou o Silvinei Vasquez para dar esclarecimentos e mandou parar imediatamente aquilo tudo. Então, foi aquele fim de semana super tenso, onde eles tentavam dificultar a chegada das pessoas às urnas, e o Alexandre de Moraes, o ministro do Supremo, agiu rapidamente. E ele, de certa forma, muito contrariado, acabou contando os detalhes de qual foi lá dentro a justificativa técnica que eles usaram para não obedecer ao ministro. Agora, teve também depoimento de um ex-diretor adjunto da ABIN, que mais uma vez, criou problemas para o G. Dias, que era o chefe do GSI do governo do presidente Lula. Agora à tarde, teve assim uma sequência de pessoas que participaram de reuniões com o Anderson Torres para discutir o policiamento das eleições, e reuniões com 30, 40 pessoas, reuniões grandes, outras um pouco menores, e o advogado do Anderson Torres tentando fazer com que essas pessoas todas dissessem que não houve nenhuma orientação do ministro da Justiça naquele momento, o Torres, para que o policiamento fosse feito direcionado a essa ou aquela situação, para atrapalhar candidato, ou, né? Não, era para policiar tudo, para garantir a segurança das eleições, etc. Agora, é claro que isso é para contradizer
o que disse uma testemunha, logo no começo dessas oitivas, testemunha da Procuradoria-Geral da República, que você deve se lembrar, o Cleberson. O Cleberson, ele era um cara muito usado para fazer análise de dados. Cleberson de Paula, ele era analista de inteligência da Coordenação Geral de Inteligência do Ministério da Justiça, ou seja, estava lá trabalhando no Ministério do Anderson Torres. E ele foi aquele que reclamou muito, que pediram a ele para fazer análise dos locais de votação, quais eram as regiões que tinham mais de 75% de votos no presidente Lula. E ele guardou todas as informações daquela época, porque primeiro isso era muito fora do comum, e depois ele viu blitz nesses lugares. Então ele disse, eu guardei esse material porque fiquei muito revoltado de ver a minha técnica, a minha habilidade técnica de análise de dados ser usada para uma atividade ilegal. Então, essas testemunhas hoje todas aqui vieram para falar disso. Estava na reunião, não teve nenhuma orientação, mas, Rodrigo, claro que se houve essa orientação, como a gente está vendo a Procuradoria dizer que houve, ela não foi uma ordem dividida com 40 pessoas. Há de se imaginar que ninguém vai tentar dar um golpe e contar para 40 pessoas que vai tentar atrapalhar as eleições. Você vai fazer isso com um grupo menor, mais fiel, com o qual você pode contar, né? Então, papel faz parte do processo. Nós estamos na semana de ouvir testemunhas de defesa. Então, essas pessoas foram lá para tentar ajudar os réus, né? Claro, não podem mentir. Mas se disser assim, eu não ouvi nenhuma instrução para impedir as pessoas de votar. Tá dentro do jogo, né? Não, assim, é para isso que elas foram, né? Para isso que elas estiveram aí, né, Heloísa? Mas você tá me dizendo... Por falar e não pode mentir, Rodrigo... Por falar e não pode mentir, teve várias testemunhas chamadas aqui hoje que são investigadas ainda, processos que ainda não terminaram, e é sempre essa discussão, eles podem falar, sim, eles têm direito de mentir ou ficar calado para não se encrencar ainda mais com a justiça. Então o PGR sempre fala, olha, então é melhor não ouvir essa testemunha, porque no fim das contas, o que vale o depoimento de uma pessoa que está na bica de ser incriminada em algo, né? E vai tentar se defender de todas as formas. Mas o advogado do Anderson Torres ainda disse assim, mas se todos os investigados que não forem indiciados não puderem ser testemunhas, a gente fica sem testemunha nenhuma. Né? Então você fica pensando de onde que ele tira essas testemunhas? De um pool de pessoas que foram investigadas, todas elas? Não tem mais ninguém no Ministério da Justiça para depor? Turma dele, né? Então a turma dele, muita gente realmente investigada. Heloísa, obrigado mais uma vez pela participação aqui no ICL Urgente. Heloísa Vilela acompanhando mais um dia de depoimentos das testemunhas de defesa no caso do julgamento por golpe de Estado. Obrigado, Heloísa. Até mais. No N2 você estará de volta, né? Até já. Até já. Muito bem. Falamos com a Heloísa sobre o julgamento. Olha, quem está numa situação complicada, né, a gente já falou, é a família Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes deu 10 dias para o ex-presidente Jair Bolsonaro e para o filho Eduardo prestarem depoimento para a Polícia Federal. Aí estamos falando do caso dos ataques promovidos por Eduardo a partir dos Estados Unidos. Está aí na manchete. Moraes manda a PF ouvir Bolsonaro e Eduardo em até 10 dias. Ele justificou a convocação de Jair Bolsonaro pelo fato do pai ser o responsável financeiro do deputado, enquanto ele está lá nos Estados Unidos, além de ser diretamente beneficiado pela conduta do filho. Então é um deputado que é bancado pelo papai ex-presidente lá nos Estados Unidos. Nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro afirmou que Moraes é, abre aspas, o pior ditador da sua geração e que vai ficar eternamente nos Estados Unidos se Moraes não for sancionado ou afastado. Laura Costa tem mais informações, Laura. Rodrigo, é bom que ele fique lá mesmo, né? Mas, enfim. A polícia também deve ouvir o deputado federal Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro. Isso porque foi ele quem protocolou a representação criminal contra o Eduardo na PGR. Nas redes sociais, o Lindenberg Farias afirmou que já tem todas as provas contra o deputado Eduardo Bolsonaro e que vai colaborar com a justiça para que o Eduardo não fique impune. Agora, o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal monitore as redes do Eduardo Bolsonaro. O Moraes alegou que o inquérito deveria ser aberto para apurar a suposta prática de 3 crimes que eu vou citar aqui.
coação no curso do processo, obstrução de investigação de infração penal que envolva organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Além do Moraes, Rodrigo, outros ministros do Supremo Tribunal Federal também veem o deputado Eduardo Bolsonaro como, nas palavras dele, um instrumento das Big Techs. Além disso, a abertura da investigação por atuação dele contra os ministros é visto como uma reação necessária do Estado Democrático de Direito. Rodrigo. É importante explicar por que ele é um instrumento das Big Techs. Por quê? A reação do governo Trump é para ajudar a família Bolsonaro, né, se vierem essas sanções contra Alexandre de Moraes e contra outros ministros? Sim, é para ajudar a família Bolsonaro. Mas é também para ajudar as Big Techs, porque quem é que pode estabelecer algum tipo de limite às proprietárias das redes sociais no Brasil? Não é o Congresso Nacional, que engavetou o projeto para fazer a regulação das redes. Quem pode estabelecer esses limites é o Supremo, que já fez, quando o Alexandre de Moraes mandou tirar o X do ar, porque o X descumpria a ordem judicial brasileira. É um embate entre o Estado Nacional brasileiro e as Big Techs, que em geral são dos Estados Unidos, são propriedade de norte-americanos. Então o governo dos Estados Unidos age com duplo objetivo, né? Ajudar a família Bolsonaro, ver se enfraquece o Lula e derrota o Lula em 2026 e ajudar as redes sociais para criar assim um constrangimento para o Supremo ter mais cuidado e não colocar limites às redes sociais. Bem, o governo do Brasil iniciou conversas reservadas com autoridades dos Estados Unidos após o secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, afirmar que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pode ser alvo, sim, de sanções por parte de Washington. Então, são manchetes que estão por aí, o governo brasileiro está sendo discreto, o governo é o poder executivo, o Lula. O Marco Rubio disse nesse depoimento lá na Câmara dos Representantes, perguntado por um deputado, pode ser que vocês adotem sanções contra o Alexandre de Moraes? Ele disse sim, estamos estudando e isso pode ser feito. O que o governo brasileiro está buscando é um entendimento, porque isso vai virar uma crise institucional, isso não vai ser um ataque à pessoa física do Alexandre de Moraes, porque ele não está agindo como pessoa física, ele está agindo como representante de um dos 3 poderes da República, e o Brasil é um país independente. Então, o governo brasileiro está sinalizando. Se vier o ataque, isso significa um ataque às instituições brasileiras como um todo. Falando em ataque, vamos falar do Congresso brasileiro, né? Mais um show de machismo e misoginia no Senado Federal. O alvo dessa vez, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, que foi obrigada a abandonar uma sessão na Comissão de Infraestrutura do Senado, após um bate-boca com os senadores. Isso aconteceu hoje. Em certo momento da sessão, o presidente dessa comissão, o senador Marcos Rogério, vocês conhecem, né? Do PL de Rondônia, disse que a ministra deveria se pôr no lugar dela. O que ele acha que é o lugar da Marina? A fala foi contestada pela senadora Elisiane Gama e por parte dos presentes. Vamos acompanhar. Senador Chico Rodrigues, mas eu não vou me vitimizar, não. Se eu fosse uma mulher submissa, eu não sou. Agora sexismo, ministro. Senhor presidente. Todo respeito, ministro. Senhor presidente. Eu gostaria que eu fosse, eu não sou. Senhor presidente. Eu vou falar. Me respeite, ministro. Eu estou lhe respeitando. Me respeite. O senhor que tem que Senhor falar. presidente. Me respeite, ministro. Me respeite. Você ponha no teu lugar. Vossa Excelência tem a palavra. Isso, presidente! Vossa presidente! Não venha me chamar. Não venha. Ministro de Estado. Que desrespeito Ministro de é esse Estado. com a ministra? Não, Vossa Excelência está me chamando. absurdo! Vossa Excelência está atribuindo a esse presidente como sexista. Não sou sexista. Absurdo! Ele falou, ponha-se no seu lugar. E aí a gente ouve uma voz ali ao fundo, que me parece que era da senadora Elisiane Gama, falando, que isso, presidente? Bom, em outro momento, o senador Plínio Valério disse que respeitava a Marina como mulher, mas não na função de ministra. Vamos ouvir essa parte também. Ministra Marina, que bom reencontrá-la. E ao olhar para a senhora, eu estou vendo uma ministra, eu não estou falando com a mulher. Eu estou falando com a ministra. Não, eu estou falando com a ministra. O senhor está falando com as duas coisas. Porque a mulher merece respeito, a ministra não. Por isso que eu quero separar. Ministra, vamos assegurar
Vamos assegurar a palavra. Não provoque. Por favor, não provoque. Por que, que o senhor não me Presidente, respeita por favor, como ministro? não provoque. O senhor que disse que Aí eu queria vou fazer me uma questão de enforcar. ordem. Quem me... Vamos, O senhor que Presidente, disse eu vou que queria me pedir ao enforcar. plenário. Presidente, é O uma senhor questão que de disse ordem, que presidente. queria me enforcar. Não é vitimizar, não. Foi o senhor Peraí. que disse que queria me enforcar. Presidente. O Plínio Valério que fez aquela declaração num outro momento, achando que era engraçado. Pô, ter que ouvir a Marina, né? A vontade que eu tenho é de enforcar. Ele falou. E a Marina cobrou ali. E que história é essa? Não, eu respeito como mulher, mas não na função de ministra. Isso não existe. Porque a Marina é mulher e é ministra. Então, se você desrespeita integralmente. E foi o que ele fez. Uma sequência, né, de horrores. Depois de presenciar o show de horrores, Marina Silva se pronunciou. A Laura Coach tem mais detalhes? Peraí, antes a gente tem um momento em que a ministra abandona a sessão, não é isso? Eu vou pedir aqui. A gente tem, desculpa. Nós temos esse trecho. Vamos assistir esse trecho também. Vamos lá. Não tenho nada contra a mulher, o dever da ministra, foi isso que eu quis dizer aqui. Me convidaram como ministra, tem que me respeitar. Ministra Marina Silva. Retiro, porque eu não fui convidada A senhora, por ser mulher. a senhora está acreditando quando diz que eu sou psicopata, a senhora está acreditando na sua afirmação? O senhor é que disse que tinha vontade de me enforcar. A senhora disse que eu sou psicopata, está com medo de mim? Eu vou De pedir. mim, ministra? Está com medo? O senhor se denunciou. Bom, como um bom machista, tá com medinho de mim, brincando, mas fazendo o ataque, né? E, de fato, não é para ficar suportando esse tipo de coisa. Mas depois de presenciar esse show de horrores, a Marina Silva se pronunciou e a Laura Couto traz para a gente mais informações. Laura? Realmente, Rodrigo, um show de horrores. Depois dessa sessão, a ministra Marina Silva disse que se sentiu agredida durante os embates na Comissão de Infraestrutura no Senado. Ela disse, abre aspas, eu me senti agredida fazendo o meu trabalho. Fui chamada para mostrar tecnicamente que as unidades de conservação que estão sendo propostas no Amapá não afetam empreendimentos. Sobre a fala do senador Marcos Rogério, para que a ministra que a gente viu agora, né, se colocasse no seu lugar, a Marina disse que não pode aceitar que alguém diga a ela qual é o seu lugar e que ela não é submissa. A ministra ressaltou que o seu lugar é no da defesa da democracia, do meio ambiente, do combate à desigualdade e da proteção da biodiversidade. Ela também rebateu as falas do senador Plínio Valério e disse, eu não fui convidada lá por ser mulher, eu fui convidada por ser ministra. Obviamente, me retirei da audiência. Estou aberta ao diálogo, Rodrigo. Muito bem, Laura. Olha, outras ministras do governo Lula prestaram solidariedade a Marina Silva depois desse acontecimento, dessa sequência de acontecimentos tenebrosos lá no Senado. Numa publicação no X, a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, classificou o episódio de hoje como um completo absurdo. A gente tem aqui na tela a Márcia Lopes, que recém foi empossada como ministra das Mulheres, um completo absurdo. Ela foi desrespeitada e agredida como mulher, como ministra, por diversos parlamentares. Em março, um deles já havia, inclusive, incitado a violência contra a Marina. É esse episódio que a Marina lembrou. É esse mesmo Plínio Valério, reincidente. A extrema-direita lucra com isso, porque para os eleitores deles, isso aqui vale voto. Né? Então, eles lucram com isso, mas ainda assim tem que ser enfrentados. A ministra Gleisi Hoffmann também saiu em defesa da colega do Esplanada. Vamos ver o que disse Gleisi Hoffmann? A gente tem aqui para colocar na tela a mensagem da ministra Gleisi Hoffmann. Inadmissível o comportamento do presidente da Comissão de Infraestrutura, Marcos Rogério, e também o senador Plínio Valério na audiência de hoje. Totalmente ofensivos, desrespeitosos com a ministra, a mulher, a cidadã. Manifestamos repúdio aos agressores e total solidariedade do governo do presidente Lula, a ministra Marina Silva. Eu queria só lembrar que quem derrotou a extrema-direita no voto em 2022 foram as mulheres. E se a extrema-direita acha que agredindo as mulheres vai melhorar a situação, eu acho que não. Fica cada vez mais claro por que é perigoso esta gente estar no poder. Olha, aqui é um presidente de comissão. Eles estão na oposição, mas em algumas comissões eles mandam lá no Congresso. E aproveitam para fazer esse tipo de absurdo. Vamos à atualização de notícia importante lá de Brasília. O presidente Lula cancelou as agendas previstas para hoje. Passou o dia despachando no Palácio da Alvorada, depois de uma crise de labirintite. Lula está bem um dia após vertigem, mas cancela agendas e fica no Alvorada. Era manchete de agora há pouco no UOL. Só para lembrar, né? No fim da tarde de ontem, o presidente foi submetido a exames no Hospital Sírio-Libanês, lá em Brasília, porque ele passou mal, sentiu tontura
após o almoço. A SECOM, Secretaria de Comunicação, informou que Lula está bem, mas está bem e não deve voltar ao hospital por hora. É só repousar um pouco. A senadora Soraya Tronicle, do Podemos de Mato Grosso do Sul, que é relatora da CPI das Bets, pediu que o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, seja excluído do colegiado, para preservar a credibilidade dos trabalhos. O motivo? A viagem do parlamentar de carona num jatinho que pertence ao empresário Fernando Oliveira Lima. Nós trouxemos essa informação aqui ontem. O Fernando Oliveira Lima é dono de uma casa de apostas e alvo de investigação na comissão. O Ciro Nogueira já esteve na comissão para falar bem desse sujeito. Agora pegou carona para ir numa festa em Mônaco. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, vamos combinar que depois da Virgínia na CPI, o trabalho está meio sem credibilidade. Mas, enfim, o pedido para excluir o Ciro Nogueira da CPI foi apresentado ao presidente da comissão, o senador Hiran Gonçalves, mas ele foi procurado e não respondeu sobre como ele vai deliberar essa decisão. Já o Ciro Nogueira também foi procurado, ele não comentou sobre a viagem, mas ele criticou a atuação da Soraya Tronicle. Ele disse que ela é uma senadora acusada de auxiliar lobistas, de extorquir investigados e não tem credibilidade. Ele se refere aí ao lobista Silvio Barbosa de Assis, que foi acusado de tentativa de extorsão por empresários em troca de blindagem nessa comissão das bets. E o Silvio é amigo próximo da Soraya, Rodrigo. É isso, né? Como escreveu o Chico Alves, Laura, o editor do site serienoticias.com.br, o Ciro Nogueira é tigrão na hora de falar mal da Janja, né? Na hora de fazer as reuniões lá com o mercado financeiro, é tigrão. Mas o que ele gosta mesmo é de um tigrinho, né? Esse empresário que dá carona no avião. Falando em amizades perigosas, Léo Índio, amigo de Carluxo, sobrinho do ex-presidente Jair Bolsonaro, está tentando reverter pedido de prisão determinado por Alexandre de Moraes contra ele após a sua fuga para a Argentina em março deste ano. Está aí na manchete do site Platô. As informações são da coluna de Guilherme Amado. No dia 9 de maio, a defesa de Léo Índio pediu ao STF que anulasse a decisão de destruição do passaporte e anulasse também o mandado de prisão. A defesa alegou que ele não precisou de passaporte para entrar na Argentina e que não foi condenado, portanto, não seria considerado um foragido, é mais um, né? Valentão, foi lá para a Praça dos Três Poderes, gravou vídeo, fez prova contra si mesmo, agora está aí chorando. Assume! Quebrou ou não quebrou, Léo Índio? Participou da quebradeira ou não participou? Aí, ó, de arma na mão. E agora tá com um olhar aí de chorão, pedindo para devolver o passaporte. Virou foragido, rapaz. Assume que é foragido, né? É mais um ex-valentão da família Bolsonaro. Notícia internacional, o embate entre Donald Trump e a Universidade de Harvard. Em nova ofensiva, o governo dos Estados Unidos pediu para as agências federais encerrarem todos os contratos com a universidade. É uma asfixia financeira a uma das principais universidades e a um dos principais centros de oposição à extrema-direita lá nos Estados Unidos. A notícia foi dada em primeira mão pelo jornal The New York Times, que teve acesso ao rascunho de uma carta elaborada pela Administração de Serviços Gerais da Casa Branca. Laura Couto, atualiza para a gente, por favor. De acordo com o New York Times, os contratos em questão totalizam um valor de 100 milhões de dólares. A carta da Casa Branca, que o New York Times teve acesso, também pediu para que as agências federais respondam até o dia 6 de junho com uma lista de todos os cancelamentos. Os contratos para serviços considerados críticos não vão ser cancelados imediatamente, mas vão ser transferidos para outros fornecedores. Ontem, o Trump ameaçou cortar mais de 3 bilhões de dólares de subsídios federais da Harvard, além de ter chamado a instituição de extremamente antissemita. Aí são os ataques organizados pela extrema-direita contra as universidades. Isso sempre foi assim, hein? Na Alemanha nazista, aqui no Brasil na época da ditadura, com o bolsonarismo nos 4 anos de poder, ataque à universidade e à educação, porque eles sabem que dali vem muita resistência. Harvard, no caso dos Estados Unidos, não é a única que está na mira do Trump. O governo ordenou a todos os consulados dos Estados Unidos no mundo que interrompam o processo para concessão de vistos de estudantes. Está aqui na manchete, ó. Trump ordena pausa na concessão de visto. Ele não quer estrangeiro entrando para estudar lá nos Estados Unidos. Está considerando analisar as redes sociais de todos os solicitantes antes de conceder esse tipo de visto. Se o sujeito for crítico à extrema-direita, não vai ganhar o visto para poder estudar
lá nos Estados Unidos. A informação é do site norte-americano Politico, site de cobertura lá das notícias dos Estados Unidos. Bom, um dos principais instrumentos de Trump no ataque à democracia nos Estados Unidos e no apoio à extrema-direita no mundo são as redes sociais. A AGU, Advocacia Geral da União aqui do Brasil, pediu ao STF a aplicação de medidas judiciais imediatas no combate à desinformação, à violência digital e danos provocados pela omissão das plataformas, para evitar a divulgação de conteúdo ilícito, né? A gente sabe que do Congresso não vai vir regulação, então é o STF que pode avançar nessa regulação. Inclusive, o ministro André Mendonça tinha pedido vista dessa tentativa do STF, dessa ideia do STF de colocar limites. Ele tinha pedido vista e ele devolveu o caso para o Supremo. Então, o plenário do Supremo vai voltar a avaliar medidas para colocar limites à atuação das redes sociais. O pedido se baseia em dados recentes que demonstram graves riscos à integridade de políticas públicas, ao Estado Democrático de Direito e à segurança digital da população, especialmente crianças. O órgão destacou que, além de acarretar prejuízos financeiros, esses conteúdos afetam a saúde física e mental de jovens, adolescentes e crianças de várias idades. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, o pedido da AGU foi feito com base no processo que está rolando no STF sobre o Marco Civil da Internet. Ele estabelece normas para o uso da internet do Brasil, com garantias, direitos e deveres de quem faz o uso das redes. Para quem não sabe, essa lei ela surgiu em 2009, mas o caso só foi para o Supremo no ano passado, quando os ministros começaram a julgar ações sobre as regras do Marco Civil da Internet em situações como a remoção de conteúdo das redes. Agora que o caso voltou para o Supremo, cabe ao ministro Roberto Barroso pautar o julgamento, Rodrigo. Esse caso vai ser o Barroso que vai pautar, é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Ainda falando de Supremo, o ministro Flávio Dino sinalizou que o STF vai discutir limitação do principal instrumento político de deputados e senadores, as emendas parlamentares de pagamento obrigatório. Está aqui na nossa tela, no nosso telão. E está na nossa manchete lá no site, para você acompanhar. De acordo com interlocutores, a intenção de Flávio Dino é impedir o engessamento da verba de investimentos do governo. Hoje, as emendas parlamentares somam 50 bilhões de reais ao ano, sendo 77% de caráter impositivo, ou seja, o governo, o Poder Executivo, é obrigado a executar. Então, o Poder Executivo vira um simples assim intermediário. Quem decide é o Congresso e o Poder Executivo tem que cumprir. A movimentação de Flávio Dino pode abrir um novo embate com o Congresso Nacional, mas é fundamental. Hoje, centro da disputa de poder no Brasil, um deles, pelo menos, é esse. Quem que comanda o orçamento? É o Centrão através das emendas parlamentares ou é o Poder Executivo que foi eleito para isso? E aí o Judiciário está querendo voltar para a Constituição. Quem executa o orçamento é o governo eleito e não parlamentares de forma pulverizada. Vamos atualizar aqui notícia importante, gente. A partir desta semana, os aposentados e pensionistas do INSS que tiveram desconto irregular em abril já vão ter os valores devolvidos. O pagamento deve durar até o dia 6 de junho, então é um serviço para você. O beneficiário não precisa tomar nenhuma providência. O crédito será automático na mesma conta bancária em que o aposentado, então se você tem mãe, pai, tio, amigo que recebe aposentadoria, pensão, avisa, vai cair direto na conta. Se receber algum recado do tipo, preencha um formulário, passe os seus dados para receber, é golpe. Vai receber diretamente de volta os benefícios. Serão reembolsados, serão devolvidos ao todo, nesta fase, 292 milhões de reais das pessoas que tiveram cobrança indevida nas suas contas. Então, é uma notícia, uma boa notícia, né? Apesar de ser desdobramento de um escândalo, mas está sendo feita justiça com a devolução do dinheiro. Pessoal, faltam 2 dias, hein? O podcast Império Malafaia já foi ouvido por mais de 500 mil pessoas, estou falando do podcast, mas agora vem aí o documentário inédito, um documentário inédito, Império Malafaia, uma produção original do ICL, em que nós podemos mergulhar ainda mais nessa investigação que foi conduzida pela Juliana Dalpiva e pelo Igor Melo, né, para entender como é que o poder político, a fé e o dinheiro se entrelaçam, formando um império que banca as manifestações da extrema-direita e desafia o Supremo Tribunal Federal. O ICL vai revelar toda a verdade sobre o patrimônio e as artimanhas políticas, financeiras e religiosas de Malafaia.
O Império Malafaia, a estreia do documentário, será nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, dia 29, portanto. Você, por favor, digite aí iclurgente.com.br. iclurgente.com.br, abre o campo para você preencher com o seu e-mail, você já sabe. Mas eu vou avisar de novo, aliás, faz agora. Muita gente ouve a gente falar e não faz, então faz agora. Você se inscreve, a equipe do ICL te avisa na quinta-feira e você assiste o documentário e a conversa do Edu Moreira com Juliana Dalpiva e Igor Melo sobre esse personagem que é importantíssimo na articulação da extrema-direita. Império Malafaia, quinta-feira, aqui no ICL. O ICL Urgente fica por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a Laura Couto, que esteve com a gente lá da redação. Valeu, Laura, um abraço. Obrigada, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, já vejo Chico Sá e Gabi Varela logo ali. Estão chegando para o N2, aprofundamento e análise das notícias. O ICL Urgente volta amanhã. Obrigado, gente. Faltam só 2 dias para a exibição do documentário Império Malafaia. Vai ser no dia 29 de maio, uma quinta-feira, às 20 horas. Você vai ver tudo o que Silas Malafaia tentou esconder por mais de 4 décadas. Assista ao vivo e descubra o que está por trás de um império construído através da fé de milhares de fiéis. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.